Meus irmãos e amigos, neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. No vídeo anterior, eu preguei sobre a primeira parte do versículo 18. Eu preguei nesta parte aqui que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus falando a Pedro. E eu disse que a pedra é Pedro, não a pedra principal, porque a pedra principal é Jesus Cristo. Pedro é o alicerce, é o fundamento, e não somente Pedro, mas também todos os apóstolos e os profetas, como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios. Os apóstolos e profetas são o fundamento em que a igreja é edificada. Então, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Hoje eu vou pregar na segunda parte do versículo 18, que diz assim: E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Meus irmãos, essas duas palavras aqui, prevalecerão contra, na verdade no original é apenas uma palavra e quer dizer prevalecer contra, sobrepujar, obter vantagem. E são essas coisas que as portas do inferno intentam contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, edificada sobre o fundamento, o ensino dos apóstolos e profetas. A palavra porta do inferno, na verdade, é portão. O portão do inferno, palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse que não irá sobrepujar sobre a igreja. Ainda que a igreja de Jesus Cristo seja atacada, e daqui a pouco eu vou falar dos ataques que a igreja de Jesus Cristo sofre, ainda assim, as portas, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou das portas do inferno, com outras palavras, quando ele disse: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por elas. Aqui Jesus usa a mesma porta, a mesma palavra do texto aqui de Mateus 16, verso 18. É a mesma porta. Aqui ele está dizendo que essa porta é larga. A porta que conduz para a perdição é porta larga. E são muitos, disse Jesus, que entram por ela. E a porta estreita conduz para a vida. E são poucos os que entram por ela. Ele está falando aqui de porta larga e porta estreita. Ainda que as portas do inferno, e aqui é plural mesmo,
ou se referindo a uma porta larga com 2 folhas, ou então várias portas. Ainda que estas portas sejam largas e por elas passem muita gente mesmo, infelizmente, são multidões e multidões de pessoas que entram por esta porta e avançam inferno adentro, e ainda que a porta do céu seja estreita e poucos os que entram por ela, ainda que a igreja do Senhor Jesus Cristo, em comparação ao inferno, seja bem menor, porque são poucos os que entram pela porta estreita para a vida, ainda assim as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ainda que Satanás use os seres humanos para atacarem e afrontarem a igreja do Deus vivo, ainda assim o inferno não vai prevalecer contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na mira de Satanás e dos demônios, está na agenda dele. A agenda principal de Satanás é destruir a igreja do Senhor, é enfraquecê-la, é acabar, é neutralizar a igreja do Deus vivo. Na agenda de Satanás tem 2 estratégias para destruir a igreja do Senhor Jesus. A primeira estratégia é atacar a igreja de fora para dentro, e a segunda estratégia é corroer a igreja de dentro para fora. Então são 2 estratégias sutis que o inimigo usa para destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os ataques de fora para dentro. Satanás usa as pessoas. Na sua agenda consta já as pessoas as quais ele vai usar, se manifestar, as quais serão os seus agentes aqui no mundo para atacar a igreja do nosso Senhor. Durante toda a história, a igreja foi atacada por ele, de fora para dentro. Ele usou homens ao longo da história, usou mulheres, usou pessoas para destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou iluministas e ele usa progressistas, ele usa positivistas, ele usa os cientistas, ele usa muita gente para destruir a igreja, para atacar a igreja do nosso Senhor. São os ataques de fora para dentro. Os ateístas militantes também são usados por ele para atacar a igreja do Senhor. Enfim, ela é atacada por todos os lados, ela é atacada por cima, por baixo, pelos 4 lados, mas o Senhor dá vitória à sua igreja, porque o inferno, Satanás e todos aqueles os quais ele usa não prevalecerão contra a sua santa e imaculada igreja. Nós estamos vivendo dias terríveis aqui no mundo, neste início de século 21. Satanás tem se levantado com muita força mesmo, e tem usado os homens, e tem usado homens poderosos para atacarem a igreja do Senhor, para afrontarem e destruírem a igreja do Deus vivo. Mas eu garanto com toda certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás tem arrebanhado milhares e milhares daqueles que lhes são próprios, daqueles que lhes pertencem, para somarem força e atacarem a igreja do Senhor. E ela tem sido atacada com muita ira, com muita raiva, mas meu coração é cheio de fé e eu creio na palavra de Jesus Cristo, palavra e promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, constituída dos irmãos, dos santos, aqueles que seguem
e servem a Jesus Cristo precisam ficar atentos, vigilantes, atentos o tempo todo, acordado o tempo todo, porque o inimigo está muito furioso com a igreja e ele vai continuar atacando e os seus ataques vão se intensificar de fora para dentro, à medida que o tempo vai passando, para culminar com a volta gloriosa e reinante do nosso Senhor Jesus. Os cristãos precisam estar preparados, acordados, atentos, para não esmorecer e para não baixar a guarda e lutar até o fim. Os cristãos verdadeiros, os irmãos, os santos, os seguidores de Jesus precisam permanecer atentos, acordados no combate contra as hostes do mal, contra Satanás e os seus agentes que buscam o tempo todo destruir a sua santa e imaculada igreja. Portanto, irmãos, continuem firmes na fé, orando, buscando a Deus, clamando, se fortalecendo em Deus, buscando o Senhor na sua santa e bendita palavra, para ficarem firmes contra os ataques e as ciladas de Satanás e daqueles homens, seres humanos que ele tem usado para afrontarem a igreja do Senhor nosso Deus. Como é que nós podemos enfrentar esses ataques de Satanás e dos seus agentes humanos que ele arrebanha aqui no mundo para afrontar e destruir a igreja do Senhor? Denunciando e combatendo pecados estruturais, pecados institucionalizados, pecados culturais. É assim que a gente luta contra Satanás e os seus agentes humanos que ele usa para atacar a igreja do Senhor. Não é ficando calado, não é ficando dentro da igreja caladinho, aceitando os ataques do inimigo, não. É saindo, é mostrando a cara, é lutando mesmo. Não é com xingamento, com palavrões, com ira. Não. É combatendo com a seriedade, com a verdade. É levando verdade na mentira. É combatendo a mentira com a verdade. É combatendo as trevas com a luz. É combatendo as narrativas mentirosas com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. É desconstruindo doutrinamento militante contra Deus e contra a sua palavra, contra os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos dos apóstolos e profetas. É assim a nossa luta, é assim que temos que combater esses ataques ferrenhos de Satanás e de todos aqueles os quais são usados por ele para atacar a igreja do Deus vivo. Nós vivemos dias terríveis, meus irmãos, dias terríveis, com esses ataques de fora para dentro e o enfraquecimento da igreja de dentro para fora. Dias terríveis. Dentro da igreja, sorrateiramente se levantaram homens e mulheres se denominando apóstolos, profetas, bispos, pastores, mestres, doutores, e têm ensinado coisas que não são da palavra de Deus, têm ensinado coisas e colocado no lugar dos verdadeiros ensinos dos apóstolos e profetas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo vai se enfraquecendo e se tornando fraca, e uma presa fácil. Satanás age tanto de dentro para fora como age de fora para dentro, e a igreja atacada desta maneira por aqueles que Satanás usa, e Satanás recrutou para si os seus para atacarem a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero conclamar que os irmãos fiquem firmes na fé, fiquem firmes na esperança, e fiquem firmes na palavra do Senhor nosso Deus, nos ensinamentos dos apóstolos e profetas.
nos ensinos dos apóstolos e profetas, que são verdadeiros fundamentos da igreja. Não nos fundamentos de homens que sorrateiramente estão dentro da igreja e se denominam líderes religiosos e substituem os fundamentos verdadeiros da igreja pelos seus próprios fundamentos e ensinos. A estes não, mas fiquem firmes nos fundamentos dos apóstolos para que a igreja possa continuar avançando, combatendo o bom combate nessa luta contra os ataques de Satanás que ataca a igreja de fora para dentro. E aqui eu quero deixar uma mensagem àqueles irmãos que o Senhor deu o dom de pregar o Evangelho e trazer as pessoas até a porta estreita. Preguem, evangelizem de conformidade com os fundamentos dos apóstolos e profetas. Também deixo aqui um chamamento aos irmãos que Deus levantou para serem mestres, professores, ensinarem a igreja. Ensinem com a palavra de Deus, condizente com os fundamentos dos apóstolos e profetas. Aos pastores que pastoreiem a igreja de Deus de conformidade com os fundamentos dos apóstolos e profetas. Para que a igreja seja forte, a igreja só será forte se o evangelho for pregado e as pessoas se convertam no evangelho pregado de conformidade com os fundamentos dos apóstolos e profetas. A igreja só será forte se os mestres ensinarem a igreja de conformidade com os fundamentos dos apóstolos e profetas. A igreja de Jesus Cristo só será forte se os pastores pastorearem a igreja de Jesus de conformidade com o ensino dos apóstolos e profetas. Nos dias de Moisés, quando o povo de Deus estava no deserto, prestes a entrar na terra prometida, Balaque, rei dos Moabitas, usado por Satanás, projetou atacar a igreja do Senhor, mas não teve êxito. Várias vezes ele tentou atacar e nenhuma das vezes teve êxito. Então ele planejou que pessoas fossem infiltradas sorrateiramente no meio do povo e passassem a ensinar coisas que Deus reprovava, e assim aconteceu. Pessoas sorrateiramente foram introduzidas no meio do povo e passaram a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. O povo começou a obedecer a esses ensinos tortos, e muitos foram eliminados por desobediência à palavra de Deus e por seguirem os ensinos tortos daqueles que sorrateiramente foram introduzidos no meio do povo. Foi essa a estratégia de Satanás naqueles dias e é a estratégia dele em todos os tempos. Vivemos dias em que isso tem acontecido. Em nossos dias a igreja é atacada por fora e carcomida por dentro, mas mesmo assim as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque quem disse foi a pessoa mais poderosa do mundo. Quem disse foi o homem mais glorioso do mundo, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, fiquem firmes, não desanimem em tempo algum, em momento algum, certos de que a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro neste momento, abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela de jeito nenhum. Disso nós temos certeza, porque foi o Senhor quem falou. A igreja do Senhor vai continuar até que o Senhor volte. Ainda que todas essas coisas, as quais eu mencionei na pregação, aconteçam e continuem acontecendo, mas a sua igreja é vitoriosa, já é vitoriosa em nome de Jesus Cristo. O seu povo, os seus servos, este que está me ouvindo agora, que tem o coração de Jesus, é vitorioso no nome do Senhor. Amém. Coloque essa pregação nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, espalhe aí, porque Deus quer falar com a sua igreja.